Então, meu amigo, já está aí a grande mídia tentando justificar a alta inflação, inflação persistente, inclusive, com o quê? Com a alta empregabilidade. Sim, o desemprego baixo realmente seria o grande causador da inflação, está dificultando a redução da inflação. Ou seja, até quando tem má notícia no governo Lula, é uma boa notícia, de acordo com a grande mídia, obviamente. A mídia, de forma geral, é claro, mas vale a pena dar uma analisada a respeito desse tema, porque sim, há uma relação com esse grau de empregabilidade que existe hoje, até porque o mercado de trabalho segue aquecido, mas as empresas já estão sofrendo problemas econômicos, o que indica que a empregabilidade, no fim das contas, está desassociada da saúde econômica do Brasil. Na prática, é isso que tem acontecido. E talvez a explicação seja, de fato, que o trabalho, né, de maneira geral, os empregos estão maiores, tem mais quantidade, o desemprego está caindo, só que as vagas disponíveis não são tão boas assim. No fim das contas, o trabalho está pior, está mais deteriorado, mais precário do que estava antes, o que também é um indicador muito sério de problemas econômicos estruturais no Brasil. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, essa análise aqui que é feita pelo pessoal do UOL também, de maneira geral, fala aqui na sua notícia, na sua manchete, que a falta de profissionais em vários setores e o aumento de renda travam ações para reduzir inflação. E é certo que há um aumento de renda sim sendo observado, que não está de acordo com o aumento da produtividade. E aí está um problema muito sério. Eu já falei sobre isso aqui no canal, inclusive em outros vídeos, que há um problema de falta de produtividade ou de crescimento de produtividade quase nulo aqui no Brasil. E o que gera riqueza de fato, tira um país da pobreza e o transforma em um país rico, desenvolvido, é a produtividade. É simples assim de entender. Então, se a produtividade não está aumentando, o Brasil não está se tornando um país mais rico. Agora, a renda subiu, 2024, em média, 9%. Como que um país que teve um crescimento de produtividade de 0,5% em 2024, esse foi o número, como que ele pode ter a renda crescendo 9%? Isso não dialoga, isso não combina, são dois dados contraditórios. O que isso representa na prática? Mais dinheiro circulando na economia sem que haja produtos para serem consumidos em uma maior quantidade. Tem uma abundância de moeda. É por isso que os valores salariais parecem estar maiores, mais elevados. A renda está mais elevada na média. Na prática, não é assim que a coisa funciona. Por quê? Se não há uma contrapartida de produtividade, você tem dinheiro sobrando no mercado, um excesso de oferta de dinheiro, sem que haja, de fato, uma geração de riqueza para justificar esse excesso de moeda. Tudo fica mais caro mensurado nessa moeda, logo o poder aquisitivo de todo mundo cai. Não adianta nada ter um aumento salarial nominal 7,5%, como foi do salário mínimo, ou 10% que seja, se a inflação está batendo 15% ao ano, talvez até mais. Na verdade, estamos ficando mais pobres, a renda está caindo. Aliás, a renda deveria ser medida para essa finalidade em dólares. Aí ia ficar bem fácil de ver o quanto que a renda está caindo no Brasil. Então, o próprio Banco Central, que é quem tenta, de fato, reduzir a inflação via aumento da taxa de juros, o Banco Central mesmo revelou esses dados aqui, dados contraditórios, de que, no caso, há mais trabalho sendo gerado. O Ministério do Trabalho também trouxe os dados aqui do CAGED, mostrando nesse sentido que houve um aumento, de fato, de forma geral, da empregabilidade no Brasil. Tudo bem que houve uma queda na quantidade de empregos, o desemprego subiu, mas é natural que ele suba nessa época do ano. Todo ano é assim, uma correção da geração de empregos sazonais no final do ano. É normal que seja. De maneira geral, há uma situação de massa de rendimentos que ainda cresce,
nominalmente, olha só, 342 bilhões de reais de forma geral, que é uma alta aqui de 0,1% em relação ao trimestre anterior, que é, de fato, uma estabilidade na prática, só que ainda é uma máxima histórica. E tem um sinal positivo, ou seja, vai continuar aumentando. Às custas de quê? Às custas de mais inflação. É dinheiro que está sendo criado do nada para abastecer esse mercado aí. Porque as empresas, de maneira geral, estão vendo uma deterioração significativa na situação econômica de novembro para cá. Realmente a coisa parece estar ficando feia de fato. Então, parece aqui ser uma contradição. E o pessoal aqui dessa análise mostra que isso costuma acontecer no início de um ciclo de aperto monetário, juros elevados. Você tem um cenário em que alguns segmentos acabam sendo mais afetados do que o outro, porém, na prática, a economia vai perdendo o seu impulso. Só que o desemprego só começa a aparecer um pouco depois disso. É natural que a gente veja esses cenários contraditórios. Mas vamos ver também a questão aqui da qualidade dos empregos que estão sendo gerados, que é algo muito importante. Pois bem, né? Qual que é o ponto principal nessa história? Estamos falando de empregos com um alto salário agregado, empregos muito específicos, técnicos ou de alta rotatividade. Pois bem, a verdade é o seguinte, né, que há uma comparação feita com 2012, que foi a época lá do pleno emprego, você lembra, né? Que a inflação, aliás, o desemprego foi até um pouco maior do que a gente tem hoje, mas mais ou menos no mesmo patamar, né? Só que comparando isso aqui, né, houve uma piora relativa na qualidade das vagas e dos salários, ou seja, estamos pior hoje do que naquela época. Por exemplo, né, há uma situação aqui de análise em relação aos cargos de forma geral, e tirando aqui as situações, né, de que alguns padrões, o pessoal da técnicos de saúde, né, de maneira geral, não houve muita variação entre 2012 e 2024 em matéria de empregabilidade. Porém, o que acontece aqui? Se você considerar, né, a questão da remuneração, né, colocando a média sendo 1, então a média é 1, é um valor sem unidade. É um número adimensional, mas é para ter a referência como sendo o salário médio de cada área, sendo 1. O pessoal do comércio, olha só, em 2012 estava 0,76. Em 2024 está 0,80. Ou seja, estamos no momento aí de pleno emprego, né? Que está abaixo da média, o salário está baixo, o salário está desvalorizado, ou seja, não é um salário de qualidade, não é uma vaga de trabalho de qualidade. Já a área de transportes, que tem aí 1.024.000 novos trabalhadores, né? Tem muito Uber agora, muito motoboy, né? Tá muito em alta esse negócio de entrega. Houve uma queda aqui considerável. Esse padrão aí já estava abaixo da média salarial típica, essa atividade econômica. Lá em 2012 estava em 0,81, só que agora subiu 0,70, caiu para 0,74. Ou seja, a remuneração hoje está muito pior do que lá em 2012, na comparação dessa forma aqui, né? E também teve precarização no pessoal mais qualificado, os engenheiros, né, arquitetos, aqui em minha área, né, contabilidade, enfim. A média salarial está acima da média do mercado, obviamente, só que estava em 2,89 lá em 2012 e caiu para 2,14 agora, né? Realmente é um negócio assim que mostra o quanto que a economia brasileira não está recuperada absolutamente da crise que sofreu lá atrás e está dando sinais de piora, de desaceleração. A empregabilidade está alta com salários mais baixos, vagas ruins em comparação com o que teve no passado. Ou seja, ainda há vaga. Às custas de quê? De uma remuneração que não é suficiente para cobrir os gastos. Ainda assim, tudo isso pode ser considerado como um reflexo da inflação de fato, que joga mais dinheiro na economia, aquece a economia num primeiro momento, faz parecer que tudo está caminhando bem, vaga de trabalho pra caramba sendo gerada, todo mundo trabalhando, aquela coisa toda, salários começam a subir por falta de mão de obra no mercado, aumenta o custo das empresas, e aí isso tem que ser repassado para o consumidor final. No fim das contas, você tem uma economia
enfraquecida com preços em alta para cobrir esse excesso de gastos. É tudo que não deveria acontecer, mas é tudo que infelizmente nós vamos ver com esse desgoverno Lula. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.